Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar novamente sobre Maurício Pochettino, porque me frustra muito ver ainda muita gente defendendo esse animal comandando o Chelsea. Eu acho que assim, muita gente fica falando das desculpas, a culpa é dos diretores de futebol que montaram esse elenco. Não, não é. Eu acho esse elenco inclusive melhor do que o da temporada passada, então para mim era para o time estar mais do que um ponto superior à campanha da temporada passada, que foi um grande desastre para os padrões do Chelsea. E assim, né, era para o Chelsea estar melhor, porque além de ter opções melhores, o calendário está mais vazio. Na temporada passada, o Graham Potter lidava com a Champions, inclusive foi bem nela, né? O Chelsea cai nas quartas de final e o Potter já não era mais o técnico, né? E assim, a gente tem uma situação em que já começa a surgir rumores que os jogadores não estão satisfeitos com o trabalho do Pochettino. E por que estariam? Não evolui, o trabalho do Chelsea não melhora, o Chelsea não é um time melhor hoje, né? Eu vejo muita gente ali dando aquelas desculpas, porque o Chelsea está invicto, né, nessas últimas 9 partidas, mas você vê um empate contra o Burnley em 2-2, os últimos 5 jogos sofrendo pelo menos 2 gols por jogo. O Chelsea já sofreu mais gols nesta temporada do que em toda a temporada passada. Ainda tem um monte de jogos pela frente ainda. E assim, a gente tem que parar para pensar, né? Tipo, o Chelsea tem opções melhores na defesa nessa temporada. Tem um reserva para o Reece James com o Malo Gusto, que é um excelente jogador. Eles têm o Levi Colwill, que é um excelente zagueiro. O Zazi pode ter seus problemas, ele não é um zagueiro perfeito, mas é uma opção. Então, assim, tem opções. E tem o Petrovic, que é um goleiro melhor do que o Kepa, entende? Você tem opções. O time era para estar melhor defensivamente. Tem o meio-campo que apoia melhor defensivamente. Tem o Moisés Caicedo. Por que não é? Porque é mal treinado. O trabalho do Pochettino, eu repito, é ausente de qualidades. Esse time não é melhor na questão de desenvolver jovens atletas. Ninguém melhorou com esse time. Ninguém. Eu não vejo aí ninguém jogando melhor do que jogava antes dele, entende? O Palmer tá aparecendo com muitos gols que ele tá tendo espaço. Já no City, mesmo com pouco tempo de jogo, ele já mostrava ali habilidade, marcando gols, dando assistências. Ele marcou, inclusive, na UEFA Super Cup, o gol que leva ali, acho que o City ganhando na prorrogação, né? Acho que se não me engano, né? Ou nos pênaltis. Mas, de qualquer maneira, o gol é do Palmer. Então, assim, ele é um bom jogador já faz bastante tempo. E muito do que ele faz bem em campo é a memória do trabalho do Guardiola, né? Tipo, a gente vê isso. Tem até vídeos comparativos que mostram lá o que ele faz no Chelsea e que ele faz muito no City, né? Uma tática que o Guardiola faz. Não tem nada do Pochettino ali. O Pochettino só pode ensinar os jogadores o ponto do churrasco, o ponto da carne, entende? Porque assim, ele treina arcaicamente, né? Vamos separando em pontos. Ele ainda é um cara dos treinos físicos, de muita intensidade, e é isso que leva a muitas lesões dentro dos treinos. O Nkunku não machucou dentro de campo, machucou em treino. A gente também tem o Carlet Chukwuemeka, que já machucou em treino. O Romeu Lavia machucou todas as vezes em treino. Tem ali o jogo contra, acho que foi o Crystal Palace que ele entra lá no segundo tempo, mas havia até uma notificação do departamento médico que ele não estava pronto, porém o Pochettino forçou a entrada dele, assim como forçou a entrada do Gochuco, porque aí chega no segundo ponto, ele não usa a base de Cobham ou dos jogadores jovens que o Chelsea contratou. Porque assim, não havia porquê do Pochettino usar o Armando Broja. A gente sabe que o Broja é um jogador fraquíssimo e a gente está vendo que nem lá no Fulham está tendo espaço, né? E assim, ele não usou o David Washington, um jovem jogador que veio do Santos, que vem jogando muito bem no Sub-21 do Chelsea. Ah, Lucas, mas é Sub-21. Esse é o outro ponto. O Pochettino tem preconceito com outras competições que ele julga abaixo da Premier League. Por exemplo, o Petrovic não jogou quando estava ali o Robert Sanchez saudável, porque ele veio da Major League Soccer. Ele falou isso numa coletiva. Eu não sabia que ele estava tão bem, ele veio da Major League Soccer. É um idiota, gente. O Madsen, ele não jogava de lateral, por quê? Ele veio da Championship e falou, não é a mesma coisa, é a Championship, não é do nível da Premier League. Ele fala nessa energia que ele fala. E aí, fica usando o Tio e o Cucurella. Aí o cara tá lá na Bundesliga, joga pelo Borussia Dortmund. Se muito teve 2 partidas ruins pelo clube até agora, ótimas atuações, boas assistências, ele tá fazendo tudo que um lateral precisa fazer. Jogou sempre de lateral, porque Pochettino escalava ele até de ponta, e parecia que ele escalava de ponta para não dar chance ao Madueke, né, que pouco jogou nessa temporada e também merecia mais espaço. Ele continua escalando aquilo que ele acha melhor na visão dele. O Gallagher, por exemplo, por que ele é titular tantas vezes? Por que ele é o 10 da equipe, ao ponto do Nkunku não poder jogar de 10 para o Gallagher ficar de 10? Porque a noção de cobertura de espaço na hora de montar o meio campo do Pochettino é péssima. Ele precisa de alguém que fica correndo atrás da bola feito um cachorro. Não é à toa que o apelido do Gallagher é Galdog, né? E aí a gente vê isso. Tecnicamente com a bola, ele é horrível. E assim, fica ali no jogo sem bola, pressionando de um lado para o outro. E é isso que ele faz. Ele não é jogador para ser titular do Chelsea, ele não tem qualidade para tal, ele é um bom reserva no máximo, entra no segundo tempo, fisicamente mais inteiro. Titular,
Capitão, aí chegou outro ponto, capitão, o cara não tem nada de noção de liderança, né? Óbvio que é um elenco muito jovem, mas tem muita gente ali mais capaz de ser capitão que o Gallagher. Por que o Gallagher tem que ser o capitão da equipe? Tipo, no meio campo ele é o mais fraco, entende? O Caicedo e o Enzo Fernandes são muito melhores do que ele, são mais líderes do que ele, não tem nada de liderança, não tem por que ser capitão. Ele já foi expulso num jogo, por parar um contra-ataque num jogo que o Chelsea venceu por 2 gols de vantagem. É um imbecil, não tem como um cara desse ser capitão de uma equipe, né? Uma equipe séria não teria esse cara de capitão. E aí a gente vai também pela questão da falta de meritocracia, porque assim, quando um pouco antes de se machucar, até esse período que ele tá agora afastado, ele não estava sendo titular, era o Gallagher que jogava de titular. É isso, ele fica fazendo isso. Não, ele não vai jogar de 10, só vai jogar de 9, porque pra mim ele é um 9, ele que tá, a nossa ausência de gols é porque ele não tá jogando de 9. Entende? É uma noção tão rasa. Lá no Leipzig ele nunca jogou de 9 e se jogou de centroavante avançado, isso já aconteceu, foi ao lado de outro atacante. Ele dividia essa função e ele tinha liberdade para voltar para criar. Então assim, ele não sabe usar os jogadores, ele não sabe usar as qualidades dos seus atletas e aí chega ao ponto das improvisações desnecessárias que até agora a gente vê que para um pouco, né? Para um pouco, porque assim, no time titular não tem mais. Mas na hora de substituir, vai colocar um lateral da base, né? Porque eu falei, não usa a base de Kobe, não usa o Casadei, não sei porque chamou de volta do empréstimo do Leicester, mal entra em campo. Tem laterais promissores no time do Chelsea lá na base e ele prefere usar zagueiros, né? Na final da Copa da Liga Inglesa, ele tirou o Malo, né? Não sei se ele tira o Tio ou o Malo Gusto, mas acho que ele tira o Tio. Aí ele joga o Malo Gusto pra lateral que ele não joga pra colocar o Chalobah de lateral ali, entende? E por que ele não coloca um lateral de verdade ali? Eu não entendo essa teimosia de ficar improvisando. E as improvisações são todas horríveis, né? As substituições, o papo de intervalo. O Chelsea, se a gente pegasse assim, se fracionasse pela metade do campeonato, em primeiro tempo o Chelsea seria a 5ª melhor campanha da Premier League. O Chelsea no segundo tempo é a 18ª, tem 15 derrotas em segundo tempo. E ontem foi mais uma. Então assim, os ajustes dos técnicos, o Pochettino sempre sai perdendo, porque ele é ruim. A verdade é assim, ele é um péssimo técnico hoje. Não tem por que acreditar que esse cara é líder de projeto. Ele não é um vencedor, nunca ganhou grandes títulos, o máximo que ele tem é uma Ligue 1. Ele nunca ganhou grandes títulos. Ele nunca fez um projeto assim, você vai acreditar. Olha o Tottenham no final do trabalho dele, gente. O pessoal vai lembrar, porque foi o final da Champions. Graças ao Lucas Moura. O time tinha levado um baile do Ajax. E o que ele faz com o Lucas Moura na final? Banco. Ele não vai jogar de titular. E assim, o cara, nos últimos 59 pontos que ele disputou com o Tottenham na Premier League, ele ganhou 19. 19. E assim, o Harry Kane na época lá do Tottenham, ele machucava o joelho o tempo todo, né? Vocês lembram disso? Parou. Porque não tem mais treino na véspera de jogo, porque esse animal fica fazendo esses treinos físicos na véspera de jogo, sobrecarrega os atletas e por isso que tem essa crise de lesões. Como não rotaciona o time, não dá oportunidades a outros atletas para descansar alguns fisicamente, joga o tempo todo os jogadores sem nenhum tipo de descanso e não mudaria se tivesse a Champions no meio do caminho, Europa League, que seja o que for, é sempre o mesmo time, tanto é que em Copa da Liga Inglesa nunca é um time misto, é sempre o time titular. O Enzo Fernandes jogou quarta-feira, pegou um avião para Londres na quinta, sexta-feira treinou e no sábado jogou todo o jogo. Todo o jogo. Já via nitidamente que estava cansado, mas jogou o jogo inteiro. É sempre assim com o cara. Não tem gestão de lesão. Como eu disse, forçou o Lavio, o Gotiuco, e eles estão até o fim da temporada agora fora do Chelsea. E tem gente que defende. Vai culpar o diretor de futebol. O time está mais forte. Eu entendo isso. Agora tem Caicedo, um ótimo volante, todo mundo viu isso no Brighton. A gente tem ali agora o Colwill de volta, excelente zagueiro, tá fazendo falta inclusive. E eu acho que também a lesão dele, que também foi no treino, tem culpa do Pochettino, porque fica forçando demais os atletas. Aí tudo o que a gente vê no Chelsea hoje, cara, não tem nada de positivo nesse trabalho. Nada que você fale, nossa, isso aqui tá melhor. Defensivamente é uma bomba, o Chelsea sofrendo gols em 12 jogos consecutivos. E depende do brilho individual. É tudo o Cole Palmer que tem que querer salvar. Às vezes é o Mudryk com outro Newcastle. Entende? É um animal, não tem condição de ser técnico. Não é só do Chelsea. Nenhum time da Premier League deveria contratar um animal como o Pochettino. Gente, pra que defender um cara desses? A culpa é do presidente. A culpa é dele mesmo por deixar um animal desse o comando a temporada inteira. Vai deixar o cara achando que vai dar certo. O idiota continua fazendo os mesmos erros, o Chelsea não evolui, a culpa é dele. E assim, a culpa é dele por contratar o Maurício Pochettino e um processo seletivo que teve Julian Nagelsmann e Luiz Henrique. Podem não ser garantia de sucesso. A gente vê que o Luiz Henrique não faz um trabalho espetacular no PSG, mas ainda é um trabalho, ainda vê uma identidade de jogo, ainda vejo ali o dedo do técnico Luiz Henrique. Aqui eu vejo o dedo de um animal. Então assim, eu pelo menos acho que o Chelsea ali com o Nagelsmann e o Luiz Henrique, pelo menos
mais próximo de um top 6 estaria. Mas 11º lugar, uma campanha imbecil, e ainda tem que aguentar o narcisismo desse técnico, que ainda tem isso, né? Que ele se acha o Jürgen Klopp, tem que dar tempo que eu deram pro Jürgen Klopp, sendo que o Jürgen Klopp é o Jürgen Klopp e ele é o Pochettino. O nível dele não é o Jürgen Klopp, Pep Guardiola, ele acreditou no conto do vigário que a imprensa inglesa chegou a falar dele lá no Tottenham. Ele não tá no nível desses caras, ele tá no nível do Turco Mohamed, ele tá no nível do Kudê, desses técnicos estrangeiros que estão no Brasil. Isso se muito, né? Eu não sei se ele faria um trabalho tão bom igual o Abel Ferreira lá no Palmeiras, até porque ele não entende de ajuste de jogo, que o Abel Ferreira entende muito bem, né? O nível dele é esse, ele é o nível do Turco Mohamed, do Celso Rojo, do Anderson Moreira, ele não é técnico para a Premier League. E pior é que para ele tá tudo ótimo. Ele acha que o trabalho dele é excelente, ele acha que o time devia estar em quarto, mesmo que a distância para o quarto colocado hoje seja de 19 pontos. Então, para ele as estatísticas estão ao seu lado, menos a tabela. Aí ele não quer falar disso porque não é conveniente. Então, se você defende o Pochettino, assim, eu acho que você não torce pro Chelsea. Desculpa, eu não acho que alguém que torce realmente pro Chelsea vai olhar para isso aí e fala: ah, não, eu defendo o Maurício Pochettino. Ele não tem identificação com a torcida, inclusive disse que deu risada da torcida criticando ele, né? Porque a torcida fala que ele não sabe o que está fazendo, que é muito evidente. Então, realmente que eu fico olhando para isso e penso: como é que alguém defende isso? Não teve nenhum ponto bom na temporada com ele. Teve um ponto que eu falei: eu acredito que agora o Chelsea vai. Sério, nenhum momento. Consistentemente merda a temporada do Pochettino. Eu não consegui ver um ponto. O Chelsea não teve um momento no top 4. Como o Potter teve. Lembra que no início do Potter lá, teve aquelas vitórias contra o Milan na Champions, né? 10 jogos seguidos sem perder. Gente, o Chelsea teve no top 4. Teve um momentinho aí, veio a crise de lesões. Isso porque o time dele era bem pior, há de se dizer isso, né? Então assim, lá a gente teve um momentinho, ainda teve a vitória contra o Dortmund. O Chelsea jogou bem aqueles jogos. O Chelsea do Pochettino teve uma partida perto daquelas atuações contra o Milan e contra o Dortmund. Eu sinto saudade do Graham Potter, sério meu. Ele não teve a justiça devida, né? Se eles têm essa paciência toda com esse animal, com esse jumento, com esse cuspe, esse ranho, entende? Por que não tiveram com o Potter? Por que não deram uma temporada pro cara? Tenho certeza que poderia melhorar. Ele teve que treinar um elenco extremamente inchado de 40 atletas e ele mostrava algumas coisinhas, pelo menos. O Pochettino é um animal que fica ainda se achando do nível de um Klopp da vida, dando essas entrevistas. Entrevistas do Potter que não criticava, os garotos eram tudo de si, ele ainda protegia os caras. O Pochettino joga a culpa nos caras, se acha o maioral. Eu prefiro 1000 vezes as entrevistas do Potter do que as desse merda, entende? Se você defende o Pochettino, parabéns, torcedor do Arsenal, do United, né? Porque é torcedor do Chelsea, pelo amor de Deus, né? Defender esse cidadão, olha, eu não consigo colocar na minha cabeça. O torcedor do Chelsea está satisfeito com isso, que vê os últimos anos da equipe, né? Já viu um time ser campeão da Champions 2 vezes, campeão de Premier League, já viu o que foi capaz de fazer. Um elenco que tem sim bons jogadores, esse elenco não é ruim, esse elenco não é pior que o do Brighton, do Newcastle, até mesmo, eu ouso dizer, esse elenco é melhor que o do Aston Villa, mas como um técnico animal, e lá tem o Naemi, que é um baita técnico, aí a gente vê a diferença. Técnico faz diferença, o Pochettino é um animal. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.